As empresas, então, a partir de 26 de maio de 2025, elas devem se adequar às recentes alterações trabalhistas sobre saúde mental. Conforme eu falei ontem, empresas acima de 80 funcionários ou qualquer empresa que tenha o grau de risco 3, que na legislação diz riscos constantes para a saúde do trabalhador. Lembrando que a saúde mental ela vai entrar na investigação e na mitigação junto com os acidentes físicos. Então, a segurança do trabalho vai ser o principal órgão que vai organizar essas informações. Então, além dos acidentes físicos, a saúde mental passa a entrar nas atividades da segurança do trabalho. Bom, então, tudo que eu for falar aqui, ele vai estar coberto pela Lei 14.457 sobre procedimentos e treinamentos, sobre a nova CIPA, que ela vai se chamar CIPA A+, e o A é de assédio, a portaria 1419, que fala sobre riscos psicossociais, a NR1, que agrega agora saúde mental e ambiente de trabalho saudável, os planos que vão ter que ser montados dentro das empresas para mitigar o risco do trabalhador ter aí um desequilíbrio por saúde mental, e eu vou falar um pouquinho de algumas definições. Então vamos lá. Ontem nós estudamos essa lei e o que muda para as empresas. Então hoje é um resumo das leis no quesito o que as empresas devem fazer para adequar-se de acordo com a lei. Bom, a Lei 14.457 diz que as empresas devem incluir normas internas de regras de conduta a respeito de assédio e outras formas de violência. Então anota aí. Todas as empresas acima de 80 funcionários devem ter regras internas que falem sobre assédio e violência, né? O que é essa conduta, né? É como captar a informação de uma forma sigilosa, quem é que vai dar tratativa de uma denúncia, de que forma ela vai ser investigada. Então, é isso que a empresa tem que ter uma norma ou um procedimento interno. Esses procedimentos que a partir de agora a empresa deve cumprir, eles devem ter um formulário de denúncia, empresa acima de 80 funcionários, para que qualquer trabalhador possa, anônimo, né, fazer a denúncia sobre o que estão tratando aqui, que é assédios e violência. A CIPA, então, vai ter uma atividade diferenciada. Quem não tem o conhecimento, CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, onde empresas aí, normalmente, com acima de 100 funcionários, tem que ter uma comissão interna, ou acima de 50, dependendo do nível de risco dela. Então, essa comissão interna, ela vai ter que ter uma atividade a mais dentro da prevenção e combate dos assédios e formas de violência dentro das empresas. Se a empresa não tiver um comitê especializado para fazer a investigação, isso se dá no modelo tradicional da CIPA, como se faz hoje com acidentes. E realizar, no mínimo, a cada um ano, capacitação para todos os níveis da empresa. Inclusive, as empresas elas têm que orientar contratados, terceiros, PJs, todo mundo que trabalhar numa atividade dentro da empresa, ele vai ter que conhecer a lei, ser treinado e fazer parte de todo e qualquer programa sobre assédios e violência dentro da empresa. Então, isso muda a partir de maio dentro das empresas. Bom, ontem nós vimos, então, que a NR1, que é a norma que regulamenta acidentes e riscos de saúde dentro das empresas, ela também foi alterada. Nela foi adicionado uma ferramenta que chama FRPRT, que é fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, e a parte que nós chamamos de segurança do trabalho vai ter que incluir essa análise que engloba fatores de riscos psicossociais dentro do PGR, que é o Plano Geral
da análise de risco que a empresa faz. O que eu quero dizer que a parte da segurança do trabalho, que toma conta do PGR da empresa, que faz muito bem isso para evitar e mitigar riscos de acidentes do trabalho, agora está sendo incorporada riscos ocupacionais, como psicossomáticos. Então, dentro da NR1, que é a primeira norma que regulamenta a segurança e saúde do trabalho, o capítulo 1.5 foi alterado e a segurança do trabalho agora também tem que fazer o gerenciamento do risco, que risco? Psicossociais relacionado ao trabalho, tem que fazer a organização, que é o acompanhamento e a mitigação, a investigação do risco, e ela também tem que evitar lesões que agravam a saúde, no caso são os afastamentos por problemas de saúde mental. Então, temos aí duas leis que incorporam a regulamentação número 1 que toda empresa deve conter. Bom, então, baseado nessas informações que eu trouxe aqui para você agora, eu fiz um resumo, efetivamente, do que as empresas devem mudar. A norma 1419, desculpa, a portaria 1419, que também foi incorporada na NR1, ela vai falar então sobre gestão de riscos psicossociais como parte integrante do GRO, que faz a gestão de risco ocupacional, trazendo aspectos de saúde mental no ambiente do trabalho. Então, a todo momento, eu estou falando aqui sobre riscos psicossociais, saúde mental e ambiente do trabalho. Nenhuma dessas portarias definem o que é risco psicossocial. O que é um risco psicossocial? O que é um problema de saúde mental e como vai ser medido um ambiente de trabalho saudável. Então, amanhã, vocês vão estar aqui comigo e eu vou trazer as definições, eu como terapeuta, eu vou trazer as definições do que é um risco psicossocial, quais são os quesitos que estão dentro da saúde mental, né, e os desvios, e o que é um ambiente de trabalho saudável. Hoje eu vou estar trazendo o que muda dentro das empresas e amanhã, quarta-feira, eu vou estar trazendo todas essas definições. Bom, então, considerando saúde mental no ambiente de trabalho, basicamente há necessidade de reforçar a importância da participação dos trabalhadores. Por quê? Porque são eles que se a empresa é uma empresa que constantemente faz uma pesquisa sobre clima, né, vão começar a ter perguntas relacionadas agora sobre saúde mental. Então, os trabalhadores eles têm que conhecer procedimentos, normas, a abertura de caminho, a abertura de diálogo, para que eles possam avaliar a empresa. Então, é muito importante participar os trabalhadores de todas as decisões, inclusive terceiros, contratados e PJs. Há essa necessidade de consulta dos trabalhadores, porque são eles, né, o maior número de pessoas afetadas e afastadas. E aí toda a percepção do risco de empresas que já implementaram esses planos, elas têm que ser ouvidas dos trabalhadores. A participação da CIPA vai ser fundamental, porque ela vai fazer a investigação e a mitigação para que os problemas relacionados à saúde mental e ambiente de trabalho, eles sejam solucionados, e a empresa, ela vai ter que classificar riscos, né? A classificação de riscos, eu vou ver se eu trago em alguma dessas aulas, ela vai se dar por um método de risco pequeno, médio ou grande, e o estudo da probabilidade e a severidade. A probabilidade o quão fácil é isso acontecer de novo, né? E a severidade e se acontecer, qual é o grau de importância que ele tem. Então, a CIPA agora ela vai ter que conhecer quais são os riscos, eu vou trazer amanhã, ela vai ter que fazer uma análise preliminar por departamento ou por gerência, porque a gente está falando de pessoas, e pessoas são lideradas, então cada departamento ou cada gerência, ele vai ter um grau de risco diferente, vai ter que fazer essa análise de probabilidade e severidade, classificar o risco que envolve saúde mental, psicossomático e ambiente de trabalho,
e aqueles que tiverem a probabilidade, né, e a severidade em nível alto, aí tem que levar para o RH, para a diretoria, para ver qual é a forma de mitigar esse risco de eliminar da lista, que é exatamente isso o que as auditorias do Ministério vai fazer. Ela vai ver o número de funcionários que a tua empresa tem afastado, vai querer conhecer um gráfico das denúncias internas e vai falar de que forma você está mitigando. Então, essa planilha de análise de riscos administrada pela CIPA vai ser uma ferramenta importante sobre as medidas adotadas a partir de agora. Bom, um primeiro resumo aqui. Da Lei 14.457, eu diria para vocês que ela traz, né, uma nova norma de conduta a respeito de assédios e formas de violência dentro das empresas. Ela pede para que tenha procedimentos de recebimento e acompanhamento das denúncias. A CIPA é o órgão que vai intermediar entre trabalhador e alta gestão as informações. No ponto de vista de mitigação, eu não estou afirmando que é no recebimento das denúncias ocultas. Não, aí normalmente o jurídico tem um canal. E a CIPA também é responsável por realizar a capacitação de todos os funcionários, porque, de acordo com o PGR, com a NR1, a CIPA deve fazer a investigação de problemas que causem na saúde mental como se fosse um acidente. Então, a capacitação vai estar dentro do RH e da CIPA. A 1419, ela fala o seguinte, ó, que toda essa investigação ela tem que estar dentro do PG, do gerenciamento de risco ocupacional, que está no PGR, e ela tem agora um novo artigo que fala sobre fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, a portaria 1419 vai falar sobre lesões que agravam a saúde relacionados à segurança do trabalho. Então, é diferente da 14.457 acima, que fala sobre condutas e procedimentos, porque essa portaria ela vai ter que ter no plano geral de risco da empresa, qual é a forma, quantos riscos tem, em que áreas eles são e que forma eles estão sendo tratados. E a NR1, então, ela vai pedir para que as empresas tenham um ambiente de trabalho saudáveis que cuidem da saúde mental dos trabalhadores e incluir na gestão de risco, que esse é um foco. Então, eu fiz um resumo aqui e vou fazer mais dois resumos para vocês, para que você entenda exatamente o que muda. Então, fixa aí nessas três portarias e eu fiz aqui mais um resumo que fala assim, ó, norma de conduta, procedimentos, atividades da CIPA e capacitar todo mundo. O documento da empresa, que é o documento que gerencia os riscos ocupacionais, vai ter que ter fatores que analisem e avaliem o risco. E a NR1 diz criar um ambiente de trabalho saudável, responsável pela saúde mental dos trabalhadores. Os riscos têm que ser tratados e abranger todo o ambiente de trabalho. Vamos fazer mais um resumo disso daqui. A maioria das empresas já possui aí, ó, normas de conduta a respeito de assédios e de outras formas de violência. Os procedimentos para recebimento e acompanhamento das denúncias, normalmente ele fica a cargo de um departamento jurídico, se a empresa for grande, ou de um RH. Então, esse é um trabalho à parte, porque denúncias têm que ser tratadas sigilosas. Se a empresa não tem, ela vai ter que contratar talvez uma consultoria, contratar um advogado para implementar um canal de reclamação, um canal de denúncia. Isso é obrigatório para empresas acima de 80 funcionários, a partir de 26 de maio. O que muda na empresa? As atividades da CIPA, então elas vão ter que ser treinadas no item 1 e 2 acima. A CIPA agora ela tem que ter um novo treinamento que inclui assédios e violências, e vai ter que ter uma forma de capacitar todos os funcionários da empresa. Esse é o primeiro item que muda. Depois, considerando
os fatores de risco, a empresa então vai ter que fazer uma análise, e aí eu estou falando de risco psicossocial, risco de saúde mental, e risco de não ter um ambiente de trabalho saudável. Então, considerando esses três fatores de risco, a empresa vai ter que determinar quais são os fatores de riscos psicossociais que ela tem. Que um call center, por exemplo, é diferente de uma empresa que trabalha com saúde, que é um hospital, que é diferente de uma advocacia. Então, quais são os riscos psicossociais que a empresa pode interferir, né, na saúde do trabalhador? Então, cada empresa vai ter que estudar os seus riscos e amanhã eu vou estar dando uma aula sobre isso. A partir disso, ela vai ter que pegar esse risco e fazer uma avaliação. Ela vai ter que implementar uma ficha técnica, né, conforme eu falei, classificar qual é o grau desse risco e qual a forma que ela vai fazer. Pode ser treinamento? Pode ser treinamento. Pode ser que tenha um psicólogo do trabalho? Pode ser um psicólogo do trabalho. Pode ser incluir pessoas em gestões ali comunitárias dentro da empresa, multidisciplinar? Pode. Então, de acordo com o risco, a empresa vai ter que fazer uma avaliação do risco e uma forma de eliminar ou mitigar um risco psicossocial que está dentro da saúde mental. Outro ponto, então, ela criar um ambiente de trabalho saudável. Embora a norma não diga o que é um ambiente de trabalho saudável, já anota aí que todos, né, líderes, liderados, toda a equipe tem que ser treinada numa fala não agressiva, numa escuta ativa, no recebimento da troca da informação amigável. Então, aqui, olhando a norma, fala muito sobre assédio moral. E o assédio moral, eu trouxe ontem dentro da norma o que completava, né? Mas envolve agressividade na expressão, calúnia, o próprio bullying. Então, os ambientes de trabalho, eles vão ter que entender de que forma ele pode ser saudável. O ponto 8 aí é a responsabilidade sobre a saúde mental do trabalhador. O método que a empresa vai escolher passa por obrigatoriamente, né, o médico do trabalho, ou se a empresa contrata uma empresa fora que faça o periódico do funcionário. Agora, além de fazer a leitura, né, da saúde do corpo físico, o médico do trabalho ele vai ter que incorporar a saúde do corpo mental, ou seja, talvez o mesmo médico possa ter um questionário para fazer uma avaliação, e ali ele vai colocar os quesitos sobre ansiedade, depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, burnout, etc. E ao médico do trabalho, ao ver que há um desvio, ele pode encaminhar para um especialista, ou ele mesmo pode sugerir aí uma terapia, por exemplo. Então, dentro das responsabilidades sobre a saúde mental, uma delas está na medicina, no médico do trabalho ocupacional ou na empresa que faça o seu periódico. Isso não tira a responsabilidade do item 7, que é o líder observar na sua equipe desvios, né? Bom, e por último, a mudança do ambiente, ainda falando disso, né? Os aspectos de saúde mental no ambiente de trabalho, depois que eles forem todos investigados e pesquisados, né, dessa forma, eles têm que incluir na gestão de risco da empresa. Ou seja, se houver alguns funcionários que tenham o desvio da saúde mental, ao investigar que desvio isso deve estar no gerenciamento de risco ocupacional, para que de tempos em tempos possa ser avaliado. Bom, isso é efetivamente o que muda dentro das empresas, e vou trazer mais um resumo para você anotar aí, né? Então, saúde mental, ambiente de trabalho saudável, riscos psicossociais. A maioria das empresas já possui normas e condutas e procedimentos para assédios e de outras formas de violência. Então, esse ponto aqui eu não vou discutir, é um ponto jurídico. Se você trabalha numa empresa que não tem um canal de denúncia, um canal de comunicação, isso deve estar contemplado. Principal foco aqui, a CIPA deve ter treinada agora sobre assédios e violência, porque ela vai fazer parte da investigação. Isso tem que estar dentro de normas e procedimentos da empresa. 2. Após você determinar fatores de riscos psicossociais, né, o que a empresa gera
que prejudica a saúde do trabalhador. Inclui esses riscos no teu gerenciamento de risco ocupacional, sobre aspectos para tratar saúde mental e ambiente do trabalho. Ó, você pode ver que o desvio, né, da saúde mental, ele vai estar associado ao ambiente de trabalho. E aí tudo isso tem que ser investigado. E a partir daí que esses riscos estão dentro do GRO, que é o gerenciamento de risco ocupacional, de tempos em tempos, a segurança do trabalho deve fazer ou contratar pessoas para estar fazendo a avaliação desse risco, né? Mitiguei, será que ele volta? Será que está todo mundo dentro dessa tratativa de o risco de saúde mental ser equilibrado, ser controlado? Terceiro ponto, após determinar o que é um ambiente de trabalho saudável, todo mundo tem que ser treinado dentro da empresa. Quarto ponto, determinar o método para manter o ambiente de trabalho saudável. Então, uma coisa você determina e treina, e a outra coisa você mede de tempos em tempos para ver se não perde essa capacitação. E quinto e último ponto, determinar um método também para avaliar a saúde mental dos trabalhadores. E é de responsabilidade da empresa incluir contratados, terceiros, PJs e todo mundo que trabalha na organização. É claro que, de acordo com o teu contrato, não é você que tem que dar o treinamento, por exemplo, para um terceiro, mas a partir de agora você tem que exigir que os terceiros estejam treinados dentro da NR1 e todas essas normas aí que eu estou passando por aqui. Deixo aqui então para você fazer essa lição de casa. Se a empresa que você trabalha já tem esses procedimentos e se os funcionários são treinados, se no gerenciamento de risco já contempla riscos psicossociais, saúde mental e ambiente de trabalho, se a empresa já determinou o que é um ambiente de trabalho saudável e quais os cuidados que ela tem para cuidar da saúde mental do trabalhador, e se os funcionários já estão treinados, né, em ambiente de trabalho saudável. Essa é a grande lição de casa, para que as empresas possam atuar dentro da lei. Bom, ontem eu falei para vocês um pouquinho sobre a legislação, e amanhã eu vou estar falando aqui sobre o que é um risco psicossocial, o que é saúde mental e o que é um ambiente de trabalho saudável, para que você possa pensar, né, ajudar a sua empresa, ou se você dá suporte a um advogado, a um terapeuta, de que forma também isso vai afetar seus clientes ou futuros clientes. Na quinta-feira, eu vou estar trazendo algum benchmarking de quem já implementou isso daí, para que você possa ter informação do benefício que é estar implementando essa nova legislação. Se você está chegando por aqui e não me conhece, eu sou José Roberto Gambeiro, fui gestor de grandes corporações aí durante 35 anos, a última que eu trabalhei, eu fazia a gestão de 500 funcionários no aeroporto de Guarulhos, a penúltima empresa que eu trabalhei, eu era gestor de 50 fábricas na América Latina, 12 países, e após trabalhar com um ambiente de trabalho saudáveis, o que a portaria está pedindo agora, eu e Mislane fundamos o Espaço IEM, que é uma escola onde o objetivo é trazer técnicas integradas de autoconhecimento, e nesses 5 anos nós já formamos mais de 700 terapeutas e facilitamos mais de 20 cursos falando sobre saúde mental e emocional. E o meu slogan aqui é: eu ajudo você a encontrar o equilíbrio entre a sua vida profissional e as atividades da sua vida social, relacionamento, saúde, alimento. Eu vivi de um lado que era tomar conta de muitos funcionários, administrar grandes negócios, e hoje eu sou terapeuta e entendo perfeitamente essa lei e o que deve ser feito para que haja saúde mental e ambiente de trabalho saudáveis. Eu tive uma carreira de sucesso, nessa carreira eu consegui chegar aonde eu estou hoje porque eu praticava. Eu não só recebia treinamento oral do RH, eu
praticava reiki, praticava yoga, eu participava de grupos, então eu queria deixar uma mensagem muito importante para vocês, que quando a gente fala de comportamento, né, o que que nós estamos querendo trazer aqui? A mudança de comportamento, ela não se dá só com cursos, só com procedimentos. As pessoas elas têm que vivenciar a experiência. Então, se você não viver a experiência, o seu comportamento não muda. Eu deixo aqui uma frase de Yogananda, que ele sempre disse que 1 grama de prática vale mais do que uma tonelada de teoria, tá bom? Eu encerro aqui a apresentação